Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Então, hoje nós vamos bater um papinho em fenômeno dos transportes sobre a tensão de cisalhamento que ocorre em fluidos, tá bom, pessoal? Então, especificamente em fluidos hoje. Esse conceito também é conhecido como lei da viscosidade de Newton, tá? Lei da viscosidade de Newton. Então, vamos entender como é que se conceituou a tensão de cisalhamento? Olha só, pessoal, essa tensão, ela se conceituou através de um experimento chamado experimento de placas paralelas. Então, colocou-se uma placa aqui assim, e uma outra placa embaixo, e um fluido foi introduzido de modo a completar todo o espaço dentro dessas placas, tá? Foi isso que foi feito. Um fluido, beleza? E aí, qual era o experimento de fato? A gente ia pegar uma das placas e manter ela fixa. Fixa significa velocidade da placa zero. E lá em cima, a placa de cima, a gente ia submeter ela a uma velocidade. Nós vamos colocar ela... Ops, ficou meio torto aqui, ó. Vamos submeter ela a uma certa velocidade. Então tá aqui, ó, beleza? O meu vetor velocidade. Tá, aí, o que notou-se? O que aconteceu com esse experimento? Então, olha só o que eu vou desenhar aqui, pessoal. Uma placa em cima, né? Opa, placa embaixo. A placa em cima. E aí, olha só que interessante. Pessoal, eu queria que você imaginasse uma porção de água que estava aqui, ó, umas moléculas de H2O que estava aqui, a mesma que estava aqui, ó, a mesma molécula aqui está ali. Ela estava paradinha e de repente a velocidade da placa de cima foi introduzida, né? Puxaram ela, tá? Quando ela puxa, pessoal, por aderência à placa, ela puxa as moléculas que estão logo abaixo, por aderência. Tá? Ela puxa essas placas que estão logo abaixo. Então, essa molequinha, ela vem parar, ela vai lá para frente e ela adquire a mesma velocidade da placa. A mesma velocidade da placa. Então, eu vou desenhar aquele vetor aqui, ó. A mesma velocidade da placa. Agora, olha que interessante. No experimento, notou-se, pessoal, que essa moléculazinha, ela adquiriu a mesma velocidade. Só que a molécula que estava logo abaixo, aqui ó, uma molécula que estava logo abaixo, ela adquiriu uma velocidade um pouco menor, tá? Uma velocidade um pouco menor. E aí, olha só, vou marcar aqui essa velocidade um pouco menor. E aí, pasmem, por aderência, ela foi para frente, mas ela puxou por aderência a molequinha de baixo, a porção de lâmina d'água que estava abaixo. Só que ela teve uma velocidade levemente menor, tá? E aí, se a gente analisar ponto a ponto, ou seja, fatias em fatias de água aqui, lâminas d'água, a gente vai perceber que essa velocidade se comportou assim, ó. Uou! Ela se comportou assim. Então, essa fatia foi até ali, ela foi até aqui, essa até aqui, até essa que estava aqui embaixo, em contato com a placa que estava fixa. Então, o que aconteceu com essa porção aqui de moléculas d'água, de fatias d'água? A velocidade dela ficou zero também. Tá? Zero também. Lá em cima, a porção d'água adquiriu a velocidade da placa. Aqui embaixo, a velocidade ficou zero. E isso foi o mais interessante do experimento, né? Então, notou-se que quanto mais eu descia aqui, ó, nessa... Vamos colocar espessura do fluido, né? Vamos colocar a espessura do fluido. Tá? Quanto mais eu descia, ou profundidade, mais eu descia nessa espessura do fluido, menor ficava a velocidade, e aí a gente notou então que havia no fluido tensões de cisalhamento.
Ora, se por aderência ela vai carregando as fatias logo abaixo, existe uma tensão de cisalhamento. Como assim? Olha só, imagine essas primeiras moléculas aqui, ó, como uma fatia. Imagine ela, ó, imagine ela assim, ó, como se fosse uma fatia d'água indo para frente, ó. Uma fatia d'água indo para frente, tá? Agora, a molécula, as fatias de água de baixo, elas vão para frente, mas imagine o seguinte agora. Imagine que essa segunda galera eles estejam assim, ó. O que eu quero mostrar com isso? Imagine, esse primeiro cara, essa primeira fatia, esse segundo cara, essa segunda fatia. Essa primeira está com uma velocidade maior do que o segundo, né? O primeiro está com uma velocidade maior que o segundo. Olha o que acontece. Eu tenho uma fatia, uma porção de água que está indo para frente e uma outra embaixo que está indo também para frente, mas com velocidade menor. Olha o que acontece, ó. Ó. Quando acontece isso, note que uma porção de água desliza sobre a de baixo. Então ela tem por aderência, ela se atrita. Mas em fluido nós não vamos falar atrito. Atrito é uma qualidade dos sólidos. Então em fluidos nós vamos chamar isso de viscosidade. É quando o fluido ele oferece resistência a esse escoamento, tá? Então note que por aderência ele ficou velocidade zero aqui embaixo e por aderência também ele ficou com velocidade máxima lá em cima. Então isso é o mais interessante, é entender que num fluido há tensões de cisalhamento, porque uma fatia desliza sobre a outra. A de cima está mais rápida que a de baixo, então vai haver atrito, entre aspas, vai haver uma tensão de cisalhamento, beleza? Tá? Bom, agora olha aqui, vamos terminar uma parte da conceituação aqui, ó. Uma das partes da conceituação é a parte matemática. Ela diz o seguinte, que essa tensão, escrevi mal aqui, ó. Essa tensão de cisalhamento, é a letra tal, ela vai ser igual a um coeficiente, que é a parte mais importante, e nós vamos dizer que é a viscosidade absoluta do fluido, que tem a ver com a tensão de cisalhamento, obviamente, né? Vezes a velocidade desse fluido dividido pela espessura de lâmina de fluido, tá? Pela espessura de lâmina de fluido, tá? Isso só foi possível, pessoal, porque matematicamente, né, Newton aproximou esse perfil de velocidades. Vou até escrever esse nome aqui, ó. Perfil de velocidades. Ele aproximou isso para um triângulo, tá? Aproximando isso para um triângulo, que funciona bem para escoamentos com E pequeno, para isso, então, vale essa lei simplificada da viscosidade de Newton, tá? Então, a tensão de cisalhamento é igual a viscosidade vezes a velocidade dividido pela espessura de lâmina. Então, anota, esse é o cara mais importante do vídeo, chamado de viscosidade absoluta. Algumas bibliografias vão chamar de viscosidade dinâmica. Então, vou escrever aqui para você também, tá? Viscosidade absoluta e viscosidade dinâmica é a mesma coisa. E é representado pela letra μ, tá? É a letra μ. Essa é a viscosidade absoluta proporcional à tensão de cisalhamento em um fluido, beleza? Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para dizer sobre um exercício aqui. Não, vamos fazer o exercício no próximo vídeo, beleza? Então, por hora, era isso aqui. Entender como que existe a tensão de cisalhamento em um fluido quando submetido a algumas situações. Entender que uma fatia dessa
uma seção, né, uma fatia desse fluido vai deslizar sobre o outro por conta da aderência, por conta da viscosidade. Beleza? Então, obrigado, até mais!